Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2, da Faculdade de Medicina da UFMG, e deve ser utilizado apenas neste contexto. Um dos objetivos da pesquisa em saúde é a verificação de relações entre uma exposição e um desfecho. Por exemplo, mutações genéticas e câncer de próstata. Mas além de testar a hipótese de independência entre as variáveis, é importante também avaliar a força de associação entre variáveis categóricas que representam o preditor, mutação genética sim ou não, e desfecho, câncer de próstata, sim ou não. Esse é nosso tema da aula de hoje. Vamos começar pela questão clínica. A pergunta da pesquisa é que direciona o método científico. Imagine que uma população esteja bastante exposta, ou continuamente exposta aos poluentes atmosféricos provenientes da indústria. E que eu suspeite que a ocorrência de abortos esteja associada aos poluentes. Coletando variáveis categóricas como exposição aos poluentes, sim e não, aborto, sim e não, é possível utilizar o teste de hipóteses do tipo Q quadrado para testar a independência entre essas duas variáveis categóricas. Com esse teste, verificamos a probabilidade de que a associação entre elas não seja fruto do acaso. Mas esta é uma evidência ainda insuficiente para inferir causalidade entre as variáveis. Afirmar que um fator é causa de uma doença não é tão simples. Questões como a validade interna e o confundimento precisam ser levadas em conta. Outros fatores, por exemplo, como a idade da mulher, o uso de medicamentos, drogas, álcool, são variáveis também nesta equação de causalidade. Mesmo assim, podemos melhorar o entendimento das relações entre as variáveis categóricas. A força com que a dependência entre as variáveis acontece pode ser medida. Usaremos hoje o conceito de risco, chance e de intervalo de confiança para dar um passo adiante além da hipótese de independência entre duas variáveis categóricas. Mas antes, precisaremos recordar alguns princípios básicos do delineamento de pesquisa e retornar ao conceito de validade interna. Vamos ter sempre em mente que o verdadeiro parâmetro da população encontra-se no mundo real e nos fenômenos de saúde e doença que queremos explorar com o método científico. A poluição está associada à ocorrência de abortos? A validade externa dos resultados para essa pergunta obtidos analisando-se dados da amostra se refere à capacidade de generalizar esses resultados para a população. Depende do quão adequada foi a amostra, a amostragem e também o desenho de estudo. Mas a validade interna se refere ao quanto os resultados observados no estudo representam a verdade para a população e não se deve a erros metodológicos ocorridos no planejamento de estudo ou na execução do protocolo. Este conceito está diretamente ligado ao quão bem os dados estudados na amostra representam a população. Estudos retrospectivos, do tipo entrevista, consulta aos fatos do passado em prontuários clínicos, estão mais sujeitos à perda de qualidade de dados, por problemas de memória, incompletude de dados e falta de um padrão nas informações registradas por outras pessoas. Assim, o delineamento do estudo pode influenciar na validade externa e na escolha da medida de associação. Por exemplo, neste caso em que gostaríamos de investigar o quanto a exposição aos poluentes impacta a ocorrência de abortos, podemos utilizar para a mesma pergunta um delineamento retrospectivo ou um delineamento de estudo prospectivo.
Em um estudo prospectivo, o desfecho ainda não aconteceu no momento do início da pesquisa. Assim, eu acompanho gestantes expostas e não expostas aos poluentes, e neste caso, a possibilidade de perda ou imprecisão dos dados é menor que nos estudos retrospectivos. A medida de força de associação mais indicada nesse caso é o risco relativo. Agora pense na mesma pergunta sendo respondida em um estudo de delineamento retrospectivo. A obtenção das variáveis preditor e desfecho estaria sujeita a muitas fontes de erro. Em caso de uma entrevista, a velocidade da informação poderia ocorrer na dependência da memória da mulher, ou até da formulação da pergunta com os termos que ela pudesse compreender, pois o próprio conceito de aborto é importante. Nem todas as perdas gestacionais são classificadas como aborto. No caso de consulta a prontuário, também o problema persiste. A impossibilidade de se recuperar informação desejada em textos livres ou em textos estruturados, com muitas siglas, é também um impedimento frequente. Nesta situação, o cálculo de risco não é possível, mas fazemos uma aproximação dele através do cálculo da razão de chances. Agora, vamos ver como calcular. Vamos considerar que o estudo pretendido foi prospectivo. Assim, quando a amostra foi selecionada, considerou-se um conjunto de gestantes, algumas estavam expostas aos poluentes ambientais e outras não estavam expostas. E o desfecho, aborto sim ou não, ainda não havia ocorrido. Ao final do estudo, algumas delas terão sofrido aborto e outras não. E isso acontecerá nos dois grupos, expostos e não expostos. É importante acrescentar aqui a informação de que cerca de 20% das mulheres grávidas sofrem aborto espontâneo, uma estatística geral, mesmo em não expostas a nenhum fator de risco conhecido. Será então que a dependência entre as variáveis existe? Se existir, qual será o risco de aborto nas mulheres expostas aos poluentes ambientais em relação às não expostas? Com as variáveis coletadas e inseridas em uma base de dados, as categorias são resumidas em uma tabela de contingência 2x2, onde a variável preditora, exposição, geralmente fica na linha e a variável desfecho, aborto, sim ou não, fica na coluna. O risco relativo é calculado a partir dos riscos absolutos. Assim, primeiro, calcula-se o risco absoluto de aborto para gestantes expostas aos poluentes e para gestantes não expostas aos poluentes. É a incidência do desfecho em cada grupo. 201 que abortaram no total das expostas, 1.530, risco absoluto 13,1. No caso das não expostas, o número de abortos foi 229, dividido por 2005, o total de não expostas. Portanto, a incidência de aborto, quando a poluição não estava presente, foi 11,4%. O risco relativo, então, é a razão dos riscos absolutos. A dividido por A mais B, 13,1%, dividido sobre C mais D, 11,4%. Portanto, 1,15. É uma medida tipo proporção de incidências, onde o numerador não está contido no denominador. Essa medida avalia o risco das pessoas virem a adoecer entre os expostos em relação aos não expostos. Agora, precisamos saber como interpretar o valor do risco relativo. Pense bem, quando a incidência de doença é exatamente a mesma entre expostos e não expostos, o cálculo do risco relativo será 1, pois o valor do numerador será igual ao valor do denominador.
Risco relativo igual a 1 é considerado um valor neutro. Aqui afirmamos que a exposição não aumenta e nem diminui o risco do desfecho. Quando o risco relativo assume valores acima de 1, dizemos que o fator de exposição aumenta N vezes a ocorrência do desfecho. Geralmente, nós falamos em percentual o valor que ultrapassa a unidade, o neutro. Foi o que aconteceu quando dizemos que, na amostra, o risco de aborto em mulheres expostas à poluição foi 15% maior do que nas mulheres não expostas à poluição. Mas quando o risco relativo assume valores menores do que a unidade, o que isso significa? Significa que a incidência do desfecho foi menor no grupo exposto, que fica no numerador, do que no grupo não exposto, que fica no denominador. Neste caso, a exposição protege da ocorrência do desfecho. É o que acontece nos estudos, por exemplo, de bons hábitos de vida. Atividade física regular, o sono reparador, o peso adequado protegem da ocorrência de muitas doenças. Neste caso, como nós lemos essa informação? Dizer que o risco relativo é igual a 0,65 é a mesma coisa de utilizar essa informação em percentual, subtraindo o que falta para atingir o valor neutro ou a unidade. Por exemplo, para risco relativo igual a 0,65, dizemos que a prática de atividade física protege em 35% a ocorrência de doença coronariana em relação aos que não praticam atividade física. Agora, o que ficou faltando? Precisamos fazer a inferência para a população. Esses cálculos que vimos até agora foram feitos na amostra. Para isso, é preciso calcular o intervalo de confiança, por exemplo, de 95% para o risco. Os softwares fornecem o valor de intervalo de confiança junto com o risco relativo. Precisamos mesmo saber interpretá-lo. Quando o valor do intervalo de confiança do risco relativo passar pelo valor 1, significa que o verdadeiro valor na população pode ser menor ou maior que 1. Assim, o fator de exposição pode proteger ou aumentar a ocorrência do desfecho. Isso, então, invalida a possibilidade de fazer inferência da amostra para a população. Voltando ao exemplo da exposição aos poluentes e aborto, o intervalo de confiança de 95%, calculado pelo software EpiInfo, foi de 0,96 a 1,37. Assim, dizemos que nós temos 95% de confiança ao afirmar que o verdadeiro valor populacional do risco relativo nos impede de saber se a exposição aos poluentes realmente protege ou aumenta o risco de aborto na população. Dessa forma, o resultado obtido na amostra, 1,15, não pode ser usado para fazer inferência sobre a população. Agora, tente você também. Baixe o aplicativo EpiInfo no seu telefone celular, ou tablet, ou computador. Escolha a opção no menu principal StatCalc e depois tabelas 2x2. Veja que, preenchendo as 4 caselas A, B, C e D, o software calcula automaticamente o valor do Q quadrado, a primeira linha é o Q quadrado de Pearson, a probabilidade de significância, no caso aqui não foi significante, o risco relativo, 1,15, o intervalo de confiança de 95% para o risco relativo e também calcula a razão de chances e o intervalo de confiança para a razão de chances, uma outra medida de força de associação que veremos a seguir. O que fazer então nos estudos retrospectivos? Que ao começar o desfecho já ocorreu e buscamos o fator de exposição no passado. Vimos que neste caso a validade interna é menor.
Nessa situação, o cálculo do risco não é possível e fazemos uma aproximação dele através do cálculo da razão de chances. Embora o cálculo da razão de chances seja um pouco diferente, a interpretação desta medida de associação e do intervalo de confiança, abaixo de 1, acima de 1, é exatamente o mesmo. A razão de prevalência tem a mesma fórmula do risco relativo, mas ela é usada em estudos transversais, quando o preditor e o desfecho são avaliados simultaneamente, por exemplo, em um questionário. Lembre-se que risco relativo só é possível em estudos prospectivos. Mas a razão de chances, por suas propriedades matemáticas, são muito úteis e podem ser usadas em qualquer delineamento de pesquisa. Elas são muito úteis em modelos multivariados de predição. Esses modelos multivariados, que não veremos hoje, são aqueles que utilizam mais do que duas variáveis ao mesmo tempo para explicar um fenômeno de interesse.